Tem uma famosa passagem, vocês já ouviram aqui várias vezes, que é quando Jesus fala para nós não vivermos ansiosos. Jesus vai lá e fala para nós não nos preocuparmos com o que comer, o que vestir, uma série de coisas. E tem algo que Jesus diz que é o seguinte: os gentios, no caso, na época, os gentios não era o povo de Israel, não tinha ainda a igreja, não tinha gentios ainda se convertendo, não é esse contexto que a gente vive hoje. Os gentios, ou seja, os de fora, aqueles que não são povo de Deus, eles é que procuram todas essas coisas. Mas o povo de Deus, é aí que Jesus chama a atenção, foco para isso. Diferente daqueles que não são povo de Deus, estão em busca dessas coisas que Jesus fala. O povo de Deus, ele está em busca do reino de Deus e da sua justiça. Então Jesus fala que essas duas coisas, não são uma só, são duas. Elas precisam ser buscadas em primeiro lugar. Então nós, como povo de Deus, hoje em dia, nós não somos israelitas ou judeus, mas agora, graças à nova aliança, os gentios também podem ser povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E diferente do resto do mundo, ou seja, aqueles que não são a igreja, nós temos um objetivo que o mundo não tem. Mas muitas vezes esse objetivo não é devidamente buscado por nós. O reino de Deus não é uma prioridade, nem a sua justiça. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só se concentram naquelas coisas, e às vezes coisas que não são nem, Jesus no caso, ele falava até de elementos muito básicos ali, o que comer, o que vestir. Se você perguntar para uma pessoa hoje em dia, as suas preocupações e ansiedades são só em função do que comer, o que vestir? Claro que não. Entra uma lista com um montão de coisas. Eu quero fazer uma viagem, quero passear, quero fazer aquilo outro, coisas que não são nem diz respeito à sobrevivência humana, ao básico. Ou seja, e nós somos cada vez mais pessoas com uma lista cada vez maior de coisas que nós queremos. E muitas pessoas, a relação delas com Deus é simplesmente que, diferente das pessoas do mundo, elas têm Deus para facilitar alcançar seus objetivos que não são relacionados ao reino de Deus, nem à sua justiça. No fim das contas, há muitos que procuram a mesma coisa que os gentios, como Jesus fala. A diferença é que eles consideram que nós temos Deus para nos ajudar a alcançar isso. O resto não tem. E cristianismo não pode se limitar a essa situação. Obviamente nós temos um Deus que conhece nossas necessidades, um Deus que nos ensina inclusive a orar, a levar em oração quando há algo nos inquietando, algo nos deixando ansiosos, quando há necessidades devemos levar em oração. Ou seja, isso para Deus não é um incômodo. Então, quanto a isso, nós temos sim todo o suporte da parte de Deus. Porém, Ele justamente expressa que eu vou cuidar dessa parte para que vocês possam focar no mais importante. Amém? O reino de Deus e sua justiça. Tem cristãos que às vezes não sabem exatamente o que é reino de Deus nos termos bíblicos. Aí que entra a importância de a gente estar sempre lendo a Bíblia, para a gente entender como a Bíblia apresenta essas coisas a nós, para que a nossa opinião não seja simplesmente nossa opinião, mas que ela realmente seja o que a Escritura tem ensinado, o que o Evangelho tem ensinado. Buscar o reino de Deus não é só morrer e ir para o céu. Não é só isso. Se a pessoa só pensa nisso, eu creio em Jesus, vou morrer, vou para o céu, vou para o reino de Deus, reino dos céus, como se estivesse falando de um lugar, Buscar o reino de Deus
não é buscar um lugar. O céu é um lugar, sim, mas o céu não resume o que é reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que um lugar. O reino de Deus, há muitos conceitos dentro da Bíblia. Aqui eu não vou expor tudo, não tem como, numa única pregação fazer isso. Mas é o governo de Deus, é o domínio de Deus. Então não é simplesmente um lugar, é o domínio de Deus. Existe uma oração que eu digo sem nenhuma dúvida, é a oração mais importante de todas. É a oração do Pai Nosso. Não tem oração melhor do que esta. Foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou a fazer. Não é que nós, como crentes, vamos só fazer esta oração e nenhuma outra. Mas se ela estivesse presente dia a dia na nossa vida, seria muito melhor. Ela foi ensinada com essa finalidade, inclusive. Não é a única oração que faremos, não é a única oração legítima. Nós temos liberdade, para levar as nossas causas ao Senhor. Porém, Deus tem metas para o seu povo. Deus sabe o que é o melhor para o seu povo. E a oração do Pai Nosso, das orações da Bíblia, é a que melhor expressa o que Deus quer para nós e o que nós devemos querer então. Porque a Bíblia espera que exista uma concordância entre o que Deus quer e o que nós queremos. Se Deus é melhor do que nós, Ele é. Se Ele é nosso Senhor, se Ele é mais sábio do que nós, se Ele é perfeito, então não tem como a gente fazer melhor do que Ele. Se Ele ensinou essa oração, ela é fundamental. E existe, eu poderia aqui falar muito só em cima da oração do Pai Nosso. O tempo hoje nem permitiria isso. Mas a oração do Pai Nosso, eu quero focar aqui apenas nos 2 primeiros versículos dela, que é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Provavelmente aqui todo mundo já sabe de cor, né? É fácil. Esse iniciozinho dela, eu quero focar só nesse início dela. Nós precisamos entender, e isso que eu quero que você guarde hoje através dessa pregação, que é na condição de filhos que nós buscamos o reino de Deus. Justamente por isso, não é por acaso que a oração começa chamando Deus de Pai. Não está só chamando Ele de Deus ou de Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não está só o chamando de Rei. Ele é Rei dos Reis. Esses termos seriam todos válidos para Deus. Porém, por um motivo, e você vai entender bem o motivo, é na condição de filhos que nós buscamos o reino de Deus. Então a finalidade dessa mensagem é como devemos buscar o reino de Deus. Tem como ensinar tudo numa única mensagem? Claro que não. Mas o que falar aqui é o ponto essencial, é o ponto necessário para que você busque o reino de Deus. Nós não vamos herdar o reino de Deus simplesmente fazendo uma oração. Observe que a Bíblia, em várias passagens, aqui eu poderia abrir várias, não vou abrir para não estender, mas a Bíblia fala de herdar o reino de Deus. Herdar. Está falando de quê? De herança. Herança é uma coisa que se passa de pai para filho, certo? Herança vem de pai para filho. Então, se a Bíblia já está trabalhando a ideia de herdar o reino, ela já quer passar a ideia de que é algo de pai para filho. Então não é à toa que na oração, que é uma oração que busca o reino, ela fala de outras coisas também, tem um restante da oração,
Mas na oração que busca o reino, é necessário entender e aceitar Deus como sendo o nosso Pai e nós sendo seu filho. Não há como herdar o reino sem sermos filhos. E aí você vai entender uma coisa que com certeza você já leu na Bíblia, que inclusive diz respeito ao nome da nossa denominação, Novo Nascimento. O que está escrito aqui em cima? Importa-vos nascer de novo. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Não vou ler o capítulo inteiro, porque eu tenho outras passagens também para a gente olhar hoje. João 3, 5. E assim disse Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Amém? Então aqui fala de novo nascimento. O que é ser alguém nascido de novo? E por quê? O que tem a ver entre nascer de novo e herdar o reino de Deus? Veja só, Jesus fala que devemos buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Isso é importante. E aqui ele fala que é importante, é necessário, importa-vos, nascer de novo. Para quê? Herdar o reino. Ser uma pessoa nascida de novo, muitas vezes as pessoas querem olhar por esse lado, mas é um bocado equivocado. É alguém que mudou de comportamento, é mudança de hábito. Só que começar por aí está errado, Mudar de hábito, comportamento, fazer algo que antes era prejudicial, agora fazer algo melhor. Até pessoas do mundo conseguem, em certa medida. O cara fumava, parou de fumar, o cara bebia, parou de beber. Ele não virou evangélico, ele não creu em Jesus, ele conseguiu isso por esforço, pela alguma coisa. Tem coisas que até os de fora conseguem mudar, mas ser de novo não começa pela ideia de mudar de hábito. Ele não está falando para a gente fazer coisas diferentes ou coisas melhores. Ele não está falando simplesmente se supere. Ele está falando que é necessário nascer da água, do Espírito, porque nascer de novo. E você vai entender, e aqui eu vou ter que resumir a ideia que há em tantas passagens que eu não vou abrir tudo aqui hoje, mas que o ser nova criatura é se tornar filho de Deus. Amém? O que é a nova criatura? É aquele que se torna filho de Deus. Então não tem nova criatura que não seja filho de Deus. Se a pessoa fez qualquer mudança na vida, mas não foi especificamente ouvir o Evangelho, crer em Jesus, não existe novo nascimento. Pode ter tido mudanças, mas isso não é o que faz alguém ser considerado nascido de Deus. Se a pessoa não estiver em Cristo, não tem como ser nova criatura. Como Paulo fala, aquele que está em Cristo é nova criatura. E o resultado disso é justamente o quê? Tornar-se filho de Deus. Amém? Tornar-se filho de Deus. E é nessa condição que a gente busca o reino de Deus. Eu quero que você entenda que esse reino que a gente busca, por exemplo, não é simplesmente
Deus exercendo poder e domínio sobre tudo. Isso faz parte? Faz, mas não é só isso. Por quê? Porque Deus, Ele já é soberano. Amém? Nós não estamos tentando aqui fazer Deus ficar soberano. Ele é soberano, não precisa da gente para isso. Deus tem poder de interferir, de agir, de influenciar onde Ele quiser fazer no presente momento. Não pense que Deus influencia só o Evangelho. Se Ele quiser botar pensamentos na cabeça de alguém lá de fora, Ele faz o que Ele quiser. Agindo Deus, quem impedirá? Deus já tem, poder, soberania para agir. Nesse sentido, por isso que você vai ver alguns trechos, principalmente no Antigo Testamento, falando que Deus reina sobre todas as coisas, sobre todos os povos, aquilo, aquilo, outro. Mas é no sentido de que Deus é soberano, Ele tem poder, Ele pode agir onde Ele quiser agir. Amém? Esse poder Deus já tem, sempre teve. Isso nunca lhe foi tirado. Então, qual é a ideia de reino que estamos buscando? A ideia de reino que estamos buscando é Deus reinando sobre a criação, mas a mudança está na criação, principalmente. Porque poder Deus já tem, soberania Ele já tem. Mas a grande diferença é uma criação a favor de Deus. Amém? Uma criação a favor de Deus. Todos aqui sabem que o ser humano se rebelou contra Deus. O ser humano pecou contra Deus. Nós vivemos sob a influência daquilo que Paulo chama muitas vezes de carne, É uma forma de falar do ser humano nessa condição onde a desobediência, a rebeldia, o mal é o que predomina nele. E a carne, ela é contra Deus. Ela não é submissa a Deus. O ser humano, por natureza, ele é contra Deus. Essa é a nossa condição. Outro ponto é: o nosso pecado trouxe maldição sobre o mundo. Eu falo nosso, obviamente Adão foi o primeiro a pecar, mas todos nós também pecamos. Nós temos, todos nós, uma parcela de culpa nisso. Cada um é 100% responsável pelos seus pecados. Além de a gente já nascer com essa herança, de natureza pecaminosa. Esta não é a criação no seu estado ideal. E há maldição sobre a criação. Não é só o homem que foi afetado por isso. Até a natureza foi afetada por isso. Até o reino animal foi afetado por isso. E nós, então, nem se diga. Nós, por natureza, somos contra Deus. Vivemos para nós mesmos. Fazemos o mal ao próximo. Destruímos a criação, fazemos coisas que são destrutivas para nós mesmos, ao próximo. Somos inimigos de Deus. Estou falando assim, somos não como igreja, tá? Estou falando como ser humano, caído. Deus quer governar sobre uma criação que o ama. Amém? Que o ama. Então, eis a grande diferença. Deus já é soberano. Não é isso que muda. A questão é um mundo restaurado a favor de Deus e igualmente livre de todo prejuízo do pecado. Aí envolve a morte, A morte e tantas coisas que são consequência do pecado. A condenação eterna, a perda da comunhão com Deus. Somos seres autodestrutivos. Tudo isso é efeito do pecado. E aqui não estou nem falando da parte dos seres celestiais que também se rebelaram contra Deus. Parte deles, todos aqui sabem. Isso é um outro problema também, A Bíblia fala que esse é um mundo, há principados e potestades que dominam
o mundo de trevas, nem entra nisso. Agora devemos incluir isso também. Ou seja, o reino de Deus que esperamos é Deus sim exercendo poder, domínio, mas sobre uma criação convertida a Ele. Ela está a favor dele, ela o ama, ela o obedece, ela o serve. E igualmente o mundo restaurado, o efeito da queda, desfeito. Este é o reino que Deus quer. Ou seja, Deus não quer só exercer poder, Ele já tem poder. O que se trata é de restauração, amém? Restauração da sua criação. Deus criou para isso, amém? Portanto, ser filho de Deus é a expressão mais perfeita de estar a favor de Deus. E você vai entender isso por alguns textos. Por exemplo, para a gente ler João 3, capítulo 3, como eu li aqui agora, fala de nascer da água e do Espírito. E muitos cristãos ficam pensando: o que é nascer da água e do Espírito? Ser batizado nas águas? Ou ser batizado no Espírito Santo? Não, não tem a ver com isso. Isso Jesus está tirando lá do Antigo Testamento, de Ezequiel 36, abra rapidamente. Ezequiel 36, versículo a partir do 28. O interessante dessa profecia, como tantas outras no Antigo Testamento, é que lá no Antigo Testamento, Deus destinava essas profecias ao povo de Israel. A grande surpresa que há no Novo Testamento é saber que essas profecias que Deus destinou ao povo de Israel, os descendentes de Abraão, Deus na verdade incluiria nelas os de fora. Eu gosto de dizer que essa é a carta na manga que Deus tinha escondido por todo esse tempo. Não é que ele mentiu, é que ele não mostrou tudo, certo? Então isso aqui, embora o livro de Ezequiel é voltado para o povo de Israel, isso aqui se cumpre neles, certo? Neles, mas se estende para os outros. É a partir deles para o mundo. Então considere que tudo que lê aqui é para você também e tem relação com o nascer de novo, com tudo que estamos falando. Isto aqui é Deus, para resumir, como não estou pegando aqui do início o capítulo, o povo de Israel está na situação de exílio. E Deus começa por meio dos profetas a trazer mensagens de restauração. Nem todas elas se cumpriram lá no passado. E nem mesmo o povo de Israel ter saído do cativeiro, como vocês já ouviram muitas vezes, significa que as profecias tinham sido cumpridas. Ficou faltando muita coisa que só começaria a ser, de fato, realizado lá no Novo Testamento. Então, essa aqui é uma profecia importante. É uma promessa de Deus. Versículo 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Lembra lá que em João, Jesus fala que não nascer da água, né? Agora vai entrar o Espírito. Verso 27. Porei em vós, versículo 26, perdão, né? Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Então veja só, é uma profecia, uma promessa de restauração. E essa restauração, ela teria um impacto espiritual sobre tudo, não é só um retorno para a terra. Por isso que eu digo que só o povo ter voltado do exílio, do cativeiro, alguns só, não foram nem todos, certo? O pessoal mesmo do Antigo Testamento não considerava que só porque alguns voltaram para Israel, aquelas profecias tinham se cumprido. Eles não pensavam dessa forma.
Para eles ficou faltando muita coisa, e de fato ficou faltando muita coisa. Mas a profecia de restauração, ela tem um impacto espiritual. Porque o povo, não bastava o povo estar na terra, o povo já esteve antes. E o povo foi expulso dela porque era pecador. Inclusive há uma semelhança entre Adão e Eva estando no jardim, local onde Deus determinou para eles, e eles pecando e sendo expulsos. Depois de muito tempo, Deus vai lá, promete uma terra para Israel, Israel fica na terra, peca contra Deus e é expulso dela também. Ou seja, as coisas se repetem, se repetem ao longo da Bíblia. São padrões que se repetem. Precisava de uma transformação real. Só ir para a terra não vai mudar eles. Eles precisam ser pessoas diferentes. Então vem uma promessa falando de Deus purificá-los com água, certo? A gente sabe que aqui não é literal, você não vai tomar um banho e ser batizado nas águas não é simplesmente tomar um banho, não é isso que significa, tá? Mas eles serão purificados com água, e Deus precisa mudar o coração deles e pôr um novo espírito. Ao mesmo tempo, Ele precisa enviar o espírito dele. E o enviar o espírito dele vai transformar essas pessoas, porque elas vão começar a obedecer a Deus. Vai ser um povo a favor de Deus. Isso tem a ver com o novo nascimento. É essa promessa se cumprindo, certo? Depois fica ainda mais claro quando acontece o Pentecostes. É mais uma confirmação de Deus à igreja de que essas profecias da restauração começaram, porque o Espírito foi enviado. Então cria-se o que? A expectativa de que agora poderemos finalmente obedecer a Deus. Ou seja, Deus não espera que você seja obediente por um esforço próprio, certo? Você não é purificado fazendo algo a você mesmo. Por isso que a gente fala, a salvação realmente vem de Deus. É Ele quem envia o Espírito, é Ele quem purifica o seu povo, é Ele quem dá um novo coração. Por isso que fala que a pessoa é nascida de Deus. Não existe nascimento que venha de si mesmo. Eu me fiz nascer. Não existe isso. Quem nasce vem de outro. Quem é o outro no caso? O outro dessa transformação espiritual é Deus, enviando por meio da ação do seu Espírito, Ele faz essa grande obra. O Espírito de Deus tem um papel muito importante, Lembre-se, no caso de Jesus, a participação ativa que Jesus teve para que Maria milagrosamente viesse a conceber Jesus. No caso da igreja tem uma semelhança, não no sentido físico. Nós nascemos de forma biológica, todo mundo sabe, você teve pai e mãe, senão você não teria nascido. Mas o nascimento da igreja, do povo de Deus, se dá também por uma intervenção do Espírito de Deus. Amém? Há semelhanças incríveis entre o Cristo e a igreja. Amém? Entre Cristo e a igreja. Há diferenças também? Há também. Há também. Mas por outro lado, nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Amém? Abra em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte. Efésios 1, verso 3. Inclusive eu recomendo, não vou ler aqui Efésios todo, mas eu recomendo a toda a igreja que você já deve ter lido alguma vez, mas leia o livro de Efésios, porque ele tem um papel muito grande na Escritura para nos fazer compreender a grandeza de Deus, os planos de Deus em relação à sua igreja. Amém? E fala assim no verso 3, capítulo 1, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois, preste bem atenção,
pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Amém? Então, veja só. Resumindo, que eu não vou ter tempo para explicar esses versos todos aqui, mas está dizendo que antes de Deus ter criado o mundo, antes da fundação do mundo, Deus tinha planejado o que ia fazer, né? O planejamento tem que vir antes de começar a botar a mão na massa. Deus, Ele traçou esse plano. É um plano aqui. É um propósito. Jesus já existia, sempre existiu. Ele é eterno, né? Ele é um com Deus, Ele é um com o Pai. Ele sempre existiu. E estava determinado que haveria um povo. Deus sabe tudo o que ia acontecer, certo? Ele sabe tudo o que ia acontecer. E o que aconteceu de ruim, pastor, ele sabia? Sabia também. Ele permitiu. Deus tem um plano em tudo. Amém? Deus tem um plano em tudo. Mas Ele tinha o seu Filho Jesus. Amém? Como Deus decide, ao mesmo tempo, ter um mundo, uma criação que o glorifique, ao mesmo tempo essa criação ia precisar também ser salva, ou seja, Deus cria um mundo para a glória dele, mas por causa da queda esse mundo também vai precisar de uma redenção, ou seja, vai precisar algo ser feito para que a glória de Deus seja realmente alcançada. Deus, Ele elege Jesus, Ele escolhe que Jesus será o representante de um povo. Todos os que crerem, aceitarem a esse Filho de Deus, eles serão adotados por Deus. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus sempre existiu, nós não. Ele é o Filho unigênito, né? Ele é especial. Isso aí não tem dúvida. Ele não é adotado, mas nós somos, o que é uma ótima notícia, tá? Normalmente quando o pai fala para o filho, a mãe fala para o filho, você é adotado, às vezes dá problema, mas aqui é a melhor notícia que a gente poderia ouvir. Os que estiverem em Cristo Jesus, como Ele representa, então Ele vai se tornar o que Deus, ou seja, o que Deus vai considerar sobre você será a partir do que Jesus é. Amém? O que Deus considerar em relação a você vai ser a partir do que Jesus é. Deus vê a sua igreja a partir do seu próprio Filho Jesus. Então, por isso que Paulo tantas vezes fala de estar em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, você vai encontrar isso várias vezes, né, nos livros que Paulo escreve, estar em Cristo. Por que tanto fala de estar em Cristo? Significa que Ele é o nosso representante diante de Deus. Ele não nos representa apenas na hora de ter ido para a cruz, como substituindo, né, nós como pecadores. Ele estava lá como um pecador, embora ele nunca tinha pecado, né, um inocente, mas assumindo o papel dos pecadores, recebendo o castigo, o juízo, que é digno de recair sobre os pecadores. Ele não nos representa só naquele momento, Ele nos representa em todo momento. Todos os que creem em Jesus, então passam a ser adotados. Se Jesus é Filho de Deus, os crentes são filhos de Deus. Aí que entra também o conceito que a Bíblia fala de filho de Abraão. Você já se parou para perguntar por que a Bíblia fala que a gente é filho de Abraão?
Abraão não era meu pai. E a Bíblia fala que eu sou filho de Deus, mas sou filho de Abraão. Eu sou filho de quem? Né? O cristão é filho de quem? É de Deus ou de Abraão? Como pode ser filho de uma coisa ou de outra? Por quê? Bem simples. Jesus era tanto filho de Deus, como também descendente de Abraão. Ele nos representa tanto, que aquele que está em Cristo é tanto filho de Deus, como também por consideração filho de Abraão. Por isso que as promessas feitas a Abraão e a sua descendência se aplicam à igreja, por causa de Jesus. Jesus é o que conecta tudo. Ele é o ponto central nisso tudo, onde todas as promessas de Deus repousam sobre nós. Jesus também recebeu como filho promessas de seu pai. Tem as coisas que Deus prometeu ao seu filho, Jesus. Tem coisas que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. A grande notícia do Evangelho, e o Evangelho inclusive significa boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Por isso que eu falo, se você só focar no Evangelho, você vai ser feliz. O crente não precisa ficar buscando felicidade em coisas que não sejam o Evangelho, porque melhores notícias do que essa, você não vai ter. Significa que por causa disso, as bênçãos, as promessas feitas a Jesus como Filho de Deus e a Abraão e a sua descendência, tudo isso se une e repousa sobre o povo por ele representado. Por isso que você vai ter na Escritura promessas de Deus ao seu Filho sobre a igreja, e igualmente promessas feitas a Abraão e sua descendência, feitas também à igreja. Ou seja, Jesus conecta todos os planos de Deus e tudo isso repousa sobre nós. Por isso que Paulo fala, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, a totalidade das bênçãos de Deus nós recebemos por causa do Senhor Jesus. Por isso que toda a Bíblia faz sentido para você, porque tudo que Deus prometeu, obviamente tem passagens que às vezes é algo Deus falando especificamente para alguém, mas tem aquelas promessas, certo? Tem promessas. Todas as bênçãos espirituais, Cristo se torna um canal de tudo isso sobre a igreja. Então, ser cristão não é só frequentar uma denominação uma vez por semana. Não é só fazer parte de uma comunidade. É muito mais do que isso. É ser filho de Deus. É saber que todas as bênçãos espirituais repousam sobre você, ainda que nem todas no presente momento estejam ainda concretizadas. Ainda que no presente momento nem tudo que é efeito da queda foi revertido ainda. Mas algo já começou, certo? Algo já começou. Por exemplo, nós ainda não ressuscitamos dentre os mortos. Jesus ainda não voltou, não teve arrebatamento, não teve os que estiverem vivos sendo transformados, recebendo corpos imortais glorificados. Isso ainda não aconteceu. Mas espiritualmente já começou uma mudança grande. Aqueles que eram pecadores arrependem-se dos seus pecados. Aqueles que eram inimigos de Deus começam a amá-lo e começam gradativamente a se tornar um povo obediente, comprometido com o Senhor. Isso é algo novo. Algo novo já começou. E o Espírito de Deus é a confirmação disso tudo. De muitas e muitas promessas. Ou seja, ainda não vimos tudo, mas algo já começou. Nós já somos o povo que está sob o reinado de Deus. Amém? Eu quero que você entenda, não precisa você esperar Jesus voltar ou morrer e ir para o céu para que o reino de Deus comece na sua vida. Porque a partir do momento que você se converte, o reino de Deus é chegado até vós. Você já está na condição de filho. Você já retornou à comunhão, porque você foi reconciliado.
você voltou à comunhão com Deus. As bênçãos do Senhor já começam, várias, a se tornar uma realidade. E aquilo que falta, você tem esperança, né? E fé, certeza de coisas que se esperam, você tem a fé. O que falta, Deus fará. Você já tem o Espírito de Deus, que tem um papel fundamental na vida do crente. O Espírito Santo não vem só para dar aqueles dons do Espírito que a gente conhece. A Bíblia também fala dos frutos do Espírito. E aqueles frutos do Espírito são as qualidades que Jesus tem, na verdade: amor, paz, alegria, domínio próprio, paciência. São as características do Filho de Deus. Ou seja, por ação do Espírito de Deus, nós gradativamente vamos nos tornando parecidos com o Filho. Então, ser filho de Deus não é só um título que você está ganhando, é algo que realmente está acontecendo. Amém? Se tornar filho de Deus, ser filho de Deus, não é só um título que você ganhou, não é só uma consideração. A igreja está dando frutos como um filho de Deus. Amém? A igreja está frutificando. Quem não amava antes, agora está aprendendo que amar a Deus, amar o próximo, né? Quem não tinha paz, agora tem paz. Ou seja, são frutos que vão aumentando, certo? Imagine, a melhor comparação é uma árvore, né? A árvore não surge do nada assim já inteira, vai crescendo, vai amadurecendo de forma orgânica, certo? Você no início do cristianismo, você já não deu todo o fruto que se espera, mas é algo que tem que crescer na sua vida, amém? É algo que tem que crescer na sua vida. Ou seja, somos amados, assim como Cristo é amado por Deus, somos reconciliados, redimidos, somos transformados. Por outro lado, também tem outro ponto, que é, devemos, abra em Romanos 8,17. Romanos 8,17 exemplifica muito bem o que eu estou aqui pregando. Que diz assim: eu vou partir do versículo 16, tá? Aqui o capítulo é muito interessante, mas não tem como a gente ler demais aqui. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso coração, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, certo? O Espírito de Deus é aquele que confirma que somos filhos de Deus, fora o trabalhar que Ele faz. Aí no verso 17 diz assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, certo? Lembre-se, herdar o reino de Deus exige ser filho de Deus, amém? Se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, a referência de filho é sempre Jesus, amém? Deus prometeu uma herança para Jesus, certo? Você fala assim: mas Jesus já não é Deus? Ele já não tem tudo? Ele já é Deus, mas Ele também se pôs numa condição de uma expectativa, de uma esperança de algo futuro. Isso já começou, certo? Já começou. Tem tantos outros textos que falam disso, eu não vou aqui ir neles. Mas existe uma herança. Jesus tem algo a herdar de seu Pai, uma glória, um reino a herdar de seu Pai. Mas como nós também somos filhos, estamos ligados a Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros. Ou seja, Jesus vai obter a herança, mas a gente também vai obter. Nós vamos compartilhar. Eu quero que você entenda que a igreja, ela compartilha da mesma herança, da mesma glória prometida ao Filho de Deus. Todos os filhos de Deus também receberão isto, amém? Então o reino de Deus para nós significa um mundo que não é perfeito só para Deus, é perfeito para nós também, amém? Não é glorioso só para Deus, é glorioso para nós também. Embora Deus é digno, Ele merece toda a glória,
Ele merece toda a glória. O que nós estamos recebendo é por dádiva do Senhor, certo? Aí você fala, então o povo de Deus não é digno? O povo de Deus é digno, só que ele é digno porque Jesus é digno. Amém? De onde vem a nossa dignidade? Vem de Jesus, certo? Porque, como eu disse, Deus, ele olha o seu povo por meio de Cristo Jesus. Não significa que se você pecar e viver uma vida errada e ignorar Deus, que Deus não está vendo isso. Não é isso. Mas existe um ideal para nós vivermos. Amém? Uma vida de fé. E ele fala assim: se é certo que com ele padecemos ou sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Resumindo, aqui entra um ponto importante. Jesus está destinado à glória, a herdar. E parte disso já começou, certo? Parte disso já começou. Nós também. Mas assim como Cristo teve um caminho, uma trajetória para chegar lá, a igreja também passa por essa trajetória. Não é que eu preciso fazer o que ele fez porque senão não vai valer mais. O que ele fez é eterno. Mas nós, como filhos de Deus, também estamos num mundo que não é mais o nosso mundo. E aquele mesmo choque que Jesus teve, porque ele era luz e está no meio das trevas, e existe oposição, a igreja também, como filho de Deus, ela está exposta à mesma coisa. Ou seja, ser hostilizado pelo mundo é típico de filho de Deus. Amém? É típico de filho de Deus. Eu estou aqui, por exemplo, em Atos 14, não vou abrir aqui agora, mas Paulo ele fala aos cristãos que importa, que por meio de muitas tribulações a gente venha herdar o reino de Deus. Ou seja, até que tudo se concretize, haverão lutas e tribulações sobre a igreja. Amém? Cristo passou por isso. Lembre-se, Cristo é a referência para a igreja. O sofrimento da igreja espelha também o sofrimento de Cristo. E a esperança para os nossos sofrimentos é também olhar para o que aconteceu a Cristo. Apesar do que ele passou, ele venceu o mundo. Por isso Jesus fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual é a boa notícia? É porque se ele venceu, sendo o Filho de Deus, todos os que estiverem nele também vão vencer. Certo? Então nós compartilhamos da vitória de Cristo. A vitória da igreja não é uma e a de Cristo é outra. A vitória da igreja e a de Cristo é uma só. Amém? É uma só. O destino de glória de Cristo, ele é compartilhado com a igreja. Então não tem a vitória da igreja e a vitória de Cristo. Todos nós vencemos em Cristo Jesus. Amém? E para finalizar aqui, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3, tá? Quase no final da Bíblia, quase no Apocalipse. Assim diz: capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Amém? Você já é filho de Deus. Se você é crente, você já é. Você não vai ser, você já é. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, o mundo rejeita a gente, porque também não aceitou Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, já somos filhos de Deus. Algo já começou. Mas ainda tem coisas que faltam. E ele fala assim: mas sabemos
que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Isso aqui resume muito. Somos filhos de Deus. Já somos. Isso é um privilégio. Veja com grande amor Deus nos amou. Ou seja, Deus te salva fazendo você filho dele. É sendo filho que você salva. Tem como ser salvo e não ser filho de Deus? Não, não tem como. Deus fez o plano de tal maneira que os filhos, a salvação será para os filhos de Deus. Deus te salva o tornando filho dele em Cristo Jesus. Deus te torna herdeiro a partir de Cristo Jesus, porque sobre ele repousam as promessas de Deus, tanto como as de filho de Deus, como a descendente de Abraão. Todas essas bênçãos, elas se juntaram num só, e através dele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é um resumão do Evangelho, certo? Isso é um resumo. O novo nascimento, reino de Deus, salvação. Guarde isso no seu coração. Amém? Vamos orar, fique de pé, vamos falar com Deus.